Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Caros irmãos e amigos da Palavra de Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador, e também Pai Eterno, damos início a mais um estudo. Agora já estamos na lição 15 do título geral, Imitando a Cristo. Vocês perceberam, e aqueles que ainda não sabem, pela primeira vez nosso movimento lança uma lição para um ano. Então nós vamos, no decorrer de 2023, com a graça de Deus, estudarmos vários temas. O tema de hoje é continuação do título Cuidado dos Negócios do Rei dos Reis, parte 2. Temos um verso áureo aqui, verso de ouro, que diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas sou instruído, tento tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, quando ele fala ali, sei estar abatido, e tanto estar bem na abundância, ele está dizendo da necessidade mesmo materiais. Então, para ele, tanto fazia. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Filipenses, capítulo 4, verso 12. E é disso que nós vamos tratar hoje. Várias coisas que envolveu a vida do apóstolo e o que ele teve que fazer muitas vezes para tapar a boca dos incautos, dos maledicentes e dos falsos apóstolos. Sem contar que ele reclamou algumas vezes que os falsos apóstolos parece que tinham mais valor do que os verdadeiros. E aqui na primeira pergunta diz assim: como o apóstolo agiu sabiamente em Corinto e Paulo recebeu o salário dos dízimos em certas ocasiões? Então, na primeira carta aos Coríntios ele escreve, nós vamos ler aqui no capítulo 9, o verso 7 a 14. Capítulo 9, verso 7 a 14, lemos assim: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo aos homens. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz a Escritura certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós, você me amamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhermos as carnais? Ou as materiais, Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem também do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim também ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Esse texto aqui é muito mal compreendido, principalmente por algumas igrejas que são contra o dízimo. Mas como eles são contra os dízimos,
eles aumentam muito mais o número de pessoas, de membros. E aí aumenta muito mais as ofertas. E as ofertas superariam até os dízimos. Então aqui ele vem falando que o boi, quando ele fica rodando ali, antigamente era assim, não era para amordaçar o boi, mas deixar que ele comesse alguma coisa ali enquanto ele rodava, né? Enquanto ele trilhava. E assim então é o ministro do Evangelho. E aí então ele escreveu para Timóteo que quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Só que a situação para quem está no ministério muitas vezes é espinhosa. A gente agradece a Deus, fica contente de participar da obra santa, mas os percalços são muito fortes, são grandes. Somos comparados muitas vezes com os falsos apóstolos, aqueles que ganham dinheiro nas costas do povo, enganando, né? E às vezes as pessoas nos comparam assim. Quem lê o livro da Poliana Menina, Poliana Moça, né? Ou tem o filme também, ali conta que uma família abastada tinha 2 filhas, né? E uma das filhas casa com um missionário pobre. E por causa disso, uma irmã ficou com a propriedade ali, morando na mansão, né, na fazenda, e por causa disso, então, essa outra irmã era desdenhada. E a própria filha depois, né, que é a Poliana, quando morre o pai e morre a mãe, ela então agora é desdenhada também, e vem morar com a tia abastada. Então sempre foi assim. Se a gente for entrar em detalhes, a gente passou por várias experiências nesse sentido. Muitas vezes tivemos que receber apoio lá de fora, né, dos parentes, sobrava roupa, né, das outras crianças que iam crescendo e passava para nós. O salário era pouco. E aí as dificuldades eram muitas. E muitas vezes sofríamos, assim, um distanciamento de alguns. E aí tem um outro texto, que está ainda em Coríntios, mas agora na segunda carta, que diz assim, capítulo 11 e o verso 7 a 12, diz o seguinte: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque eu de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardo de vós, de você pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, essa glória não me será impedida nas regiões da Caia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, eu farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Então tinha gente que criticava ele? Tinha gente. Sabe que jeito? Criticava quando ele não recebia salário e quando ele recebia também. Veja que situação. Não dá para agradar todo mundo, né? Houve ocasiões que ele então, como nós vamos ver aqui, deixou de receber salário por causa da situação entre os gregos que nós vamos ler na nota. E às vezes quando ele recebia, também era criticado. E aí, ao fabricar tenda, alguém dizia, como pode um homem tão sábio, né? Tão importante é ficar perdendo tempo em fabricar tenda. Então nós lemos aqui
que eu vou citar agora, que tem alguns ministérios, né, da congregação, principalmente, é contra os dízimos. Mas aqui ele está dizendo, e muitas vezes o irmão não lê, não pesquisa, né, deixa lá para o ancião resolver a coisa. Então, foi citado aqui: pequei porventura, humilhando-me mesmo para que fosse exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Está claro aí ou não? Então, só foi um caso extra, como nós vamos ver agora mais adiante. 1 Timóteo, quando ele escreve para aquele que nós chamamos, que ele chamava de filho, né? O filho da fé, capítulo 5, verso 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi e debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aí continua, até aqui, até o 18. Aí também o 19, né, fala: não aceiteis a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. É um acréscimo que eu fiz na leitura. Então eu quero ler aqui a nota que é tirada do Atos dos Apóstolos 349, escrito pela mensageira do Senhor. Quando Paulo visitou Corinto pela primeira vez, encontrou-se entre um povo que punha em dúvida as intenções dos estrangeiros. Não importa se era pregador ou não. Se era estrangeiro, já ficavam de antena ligada. Os gregos do litoral eram negociantes perspicazes e, por tão longo tempo, se haviam dedicado à prática de negócios desonestos que chegaram a crer que o ganho era piedade e que fazer dinheiro, quer por meio lícito ou ilícito, era louvável. Paulo estava familiarizado com suas características e não lhes desejava dar ocasião de dizer que ele pregava o evangelho para enriquecer. Ele podia com justiça reclamar a manutenção da parte de seus ouvintes coríntios, mas desse direito se dispunha a abrir mão, com receio de que sua utilidade e sucesso como pastor fossem prejudicados pela suspeita injusta de estar ele pregando o evangelho por ganho. Ele procurava remover toda a oportunidade de mistificação, para que não se perdesse a força da sua mensagem. Logo após a sua chegada a Corinto, Paulo encontrou um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tempo vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Esses eram do mesmo ofício que ele, banidos pelo decreto de Paulo, ou de Cláudio, que ordenara que todos os judeus deixassem Roma. Áquila e Priscila tinham vindo para Corinto, onde estabeleceram um negócio como fabricante de tenda. Paulo fez uma pesquisa com respeito a eles e, ciente de que temiam a Deus e estavam procurando evitar as contaminadoras influências de que estavam cercados, ficou com eles e trabalhava. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Atos, capítulo 18, verso 2 a 4. Enquanto trabalhava em seu ofício, o apóstolo tinha acesso a uma classe de pessoas que de outra maneira não teria podido alcançar. Aqui, Atos dos Apóstolos 351, que é a continuação. E Atos dos Apóstolos 352 diz assim: Paulo trabalhava algumas vezes dia e noite,
não apenas para seu próprio sustento, mas para que pudesse ajudar a seus companheiros de trabalho. Repartia seu ganho com Lucas e auxiliava Timóteo. Sofria até fome às vezes, para que pudesse aliviar a necessidade de outro. Sua vida era uma vida de abnegação. Quanta coisa nós teríamos que falar dessas notas que nós acabamos de ler, e aí demoraríamos muito, né? Mas ele, conforme nós já lemos na Bíblia, ele cortou caminho, né? Cortou conversa, para que eles não tirassem proveito dele. Achei importante que ele, quando encontra o Áquila e a Priscila, né? Que foram expulsos de Roma pelo decreto de Cláudio, ele então pega e vai fazer uma pesquisa a respeito deles. Saber se eles realmente eram fiéis, religiosos, né? Aí ele ficou com eles, trabalhando, né? E aí de sábado eles iam aonde? Disputar na sinagoga e convenciam a judeus e gregos, que é o texto que eu citei de Atos 18, verso 2 a 4. Mas alguém pode dizer assim, Paulo, ele ia ao sábado na sinagoga porque a sinagoga de judeus só funcionava de sábado. Mas nós já explicamos em outra ocasião que ele chegou num lugar, se não me engano é onde morava Lídia, vendedora de púrpura, e não tinha sinagoga nem lugar de reunião. Onde é que eles foram no dia de sábado? Ele foi fabricar tenda com Áquila e Priscila? Não, foram à beira de um rio. E ali fizeram uma reunião de estudo, né? Então, todo jeito as pessoas querem tirar proveito do Santo Sábado, né? Outro argumento que eu sempre ouvi desde jovem, Paulo dizia que ele trabalhava de noite para não ser pesado a ninguém. Mas, então ele trabalhava de sábado também? De noite, de dia? Não, trabalhava de noite nos dias de trabalho da semana. Também aqui me chamou a atenção que ele, ao fazer fabricação de tenda, ele encontrava pessoas que de outra maneira ele não ia encontrar, se ele fosse só exercer o apostolado puro. E aí então o trabalho avançava de várias maneiras. Também fala aqui que quando ele trabalhava de noite, que não era só para o seu próprio sustento, diz que ele repartia o seu ganho com Lucas. O que é repartir? Repartir dá a impressão que é a metade. E aí fala que ele ainda auxiliava Timóteo. Sofria fome, às vezes, para que pudesse aliviar a necessidade de outros. Sua vida era uma vida de abnegação. Se ele tivesse uma família, esposa, filhos, seria mais difícil, mais complicado. Por isso que ele falou aos solteiros e aos viúvos, eu digo que fiquem como eu sou. Mas, se quiser casar, é melhor casar do que viver abrasado. Na segunda pergunta, lemos assim, membros leigos devem desempenhar parte ativa na obra missionária? O texto que nós vamos ler aqui, primeiro está 2 linhas, Atos dos Apóstolos 354. Sendo um dos maiores mestres humanos, Paulo alegremente executou as mais humildes, bem como os mais altos deveres. Então, para ele não tinha esse negócio de precisar trabalhar numa coisa mais inferior, não tinha problema nenhum. Só que os gregos tinham um pensamento que quem trabalhasse no manual ou no pesado devia ser escravo, gente comum, gentalha, né? E ele não se importou com isso. Mas se ele fosse receber salário, eles iriam atacar também. Aí ele não recebia o salário, trabalhava fabricando tenda, também era criticado. E aí, agora o outro texto, Atos dos Apóstolos 355, que é na outra página, diz assim, ele ilustrou de maneira prática o que podia ser feito por consagrados leigos em muitos lugares,
onde o povo não estava familiarizado com as verdades do Evangelho. Sua atitude inspirou a muitos humildes trabalhadores o desejo de fazer o que lhes fosse possível para o avanço da causa de Deus, enquanto ao mesmo tempo se mantinham a si mesmos com o trabalho diário. Áquila e Priscila não foram chamados a dar todo o seu tempo ao ministério evangélico. Todavia, esses humildes obreiros foram usados por Deus para mostrar a Apolo mais perfeitamente o caminho da verdade. O Senhor emprega vários instrumentos para a realização de seu propósito. E enquanto alguns com talentos especiais são escolhidos para devotar todas as suas energias à tarefa de ensinar e pregar o Evangelho, muitos outros, sobre quem são mãos humanas, nunca foram postas em ordenação, são chamados a desempenhar importante parte na salvação de alma. Aqui mostra que em qualquer ofício você está entrando em contato com as pessoas e você pode ser útil, mesmo que você não foi consagrado para o ministério. Então mostra aí que Paulo, ao não receber o salário dos dízimos e trabalhar fabricando tenda, ele estava dando um exemplo para os membros leigos também, que podiam ser úteis. Eu lembro que quando eu trabalhava com transporte, eu entrava em contato com muita gente e eu perdia, entre aspas, né? Às vezes 1 hora ou 2 depois que terminava o serviço, lá com a pessoa que eu tinha feito o serviço. Então há várias maneiras de levar o Evangelho. E aí você não deve se sentir sem valor nenhum, porque você não é ministro ou porque não está na obra diretamente. Então a terceira pergunta diz assim: os cristãos devem basear sua conduta pelos padrões do mundo? Tem um texto aqui no livro de Deuteronômio, lá no Velho Testamento, no capítulo 25, e o verso 13 ao 16. Leiamos o que diz aqui. Capítulo 25, verso 13 a 16. Estamos aqui já com a Bíblia aberta. Na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 sortes de efa, uma grande e uma pequena. Peso inteiro e justo terás, efa inteira e justa terás, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dará, que o Senhor teu Deus te dará. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isso e todo aquele que fizer injustiça. Efa era uma medida para medir farinha, né? E os pesos de balança, né? Então a pessoa tinha uma balança normal, mas ele tinha pesos diferentes, né? E podia enganar a pessoa. E aí então nós não devemos buscar a conduta daquele lá de fora do mundo para fazer negócio ou para ter intercâmbio com as pessoas, intercâmbios comerciais. E o texto que eu vou ler aqui foi tirado do Southern Watchman, 10 de maio de 1904, meditação matinal de 2009, Jesus, meu modelo, página 159. Os que professam amar e temer a Deus devem nutrir simpatias e amor uns pelos outros e proteger os interesses dos outros como se fossem seus. Os cristãos não devem regular sua conduta pelos padrões do mundo. Em todas as épocas, o povo de Deus é tão distinto dos mundanos quanto a sua profissão é mais elevada do que a do incrédulo. Todo o povo de Deus na terra é um corpo, desde o princípio até o fim do tempo. Então, vamos dizer, se é empregado também, tem aqueles que são os parasitas, né? Que comem hora, passa o patrão para trás e convida o fiel, o cristão também a fazer igual.
E o cristão não deve fazer isso. Deve continuar trabalhando mesmo que o outro não queira ajudar. Na quarta pergunta, lemos assim: o que temos visto nessa geração quanto à ambição desenfreada nas questões aí materiais, né? O que temos visto nessa geração quanto à ambição desenfreada. O outro texto que nós vamos ler está no livro de Eclesiastes. Vamos ver o que o Salomão, né, o sábio, escreveu aqui no livro de Provérbios. Então, Eclesiastes 5, verso 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Então, é um poço sem fundo, né? Quanto mais ganha, mais quer. E a volúpia, a ambição desenfreada é muito grande. Outro texto é bem conhecido também, quando Paulo escreve para Timóteo, na primeira carta, ele escreveu assim, capítulo 6, verso 9 a 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, se você não tem muito dinheiro, você vai comer aquilo que te basta, vai estar satisfeito com aquilo que você tem. Você ganha mais dinheiro, você vai gastar mais, vai inventar mais coisas, né? O carro não serve mais aquela Belina antiga, né? Corsair 1 não serve mais, é uma vergonha andar com aquilo, né? Aí ele quer um carrão moderno. Não quer dizer que você não pode ter um carrão bonito, moderno, desde que ele seja útil na obra do Senhor. Mas a maior parte das pessoas que eu assisti, que eu vi na minha vida, que eram pobres e se tornaram ricos, eles entraram em muita concupiscência, conforme nós vimos aqui, loucas e nocivas. Começa a inventar um monte de loucura, um monte de compras desnecessárias, né? Compra coisas que, se ele fosse pobre, ele nem pensaria em ter. E aí vai a situação. Mas aqui também fala que os que querem ser ricos caem em tentação, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? E aí então, aqui eu era jovem e não entendia esse texto aqui. Aqui fala amor ao dinheiro. E nós vemos que Abraão era um homem muito rico, só que ele não tinha amor ao dinheiro. Fiquei maravilhado, né, de saber, o culto agora de terça-feira, né, de lembrar, pode ser que eu já li, não lembrava mais, né? Ele chegou a ter 1000 pessoas sob seus cuidados. E uma grande parte deles eram empregados lá em Harã ainda, quando ele parou um bom tempo. E essas pessoas, quando viram o testemunho dele, resolveram segui-lo. Não por dinheiro nem por finança, não por ganância, mas porque eles também agora almejavam uma pátria superior, cujo arquiteto é Deus. Então, aqui na nota, ainda do Southern Watchman, Meditação Matinal 2009, Jesus Meu Modelo 159, continua assim: o amor do dinheiro é a raiz de todo mal. 1 Timóteo 6,10, que nós acabamos de ler. Nessa geração, o desejo de ganho é paixão absorvente. Se a riqueza não pode ser assegurada por meio de trabalho honesto, os homens recorrerão à fraude a fim de obtê-la. Viúvas são roubadas em seus escassos recursos e pobres são levados a sofrer pela falta de coisas indispensáveis à vida.
e socorre para que os ricos possam manter sua extravagância ou satisfazer seu desejo de acumular bens. É assim ou não é? Não tem nem o que comentar. Na pergunta 5, lemos assim: que fato exige uma profunda humilhação e cuidadosa ação dos cristãos? O que é registrado como fraude no livro do céu e como os cristãos devem ser nessa terra? O primeiro texto que nós vamos ler está no Salmo 119 e o verso 19. Vamos ver aqui a palavra de Deus. Salmo 119, verso 19. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Davi escrevendo. Hebreus, capítulo 11. Um pouco nós já comentamos agora há pouco, né? O que o apóstolo Paulo escreveu para nós e para os hebreus na época. Hebreus 11, verso 8, 10 e depois o verso 13. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Verso 10. Porque ele esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Verso 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Se você fosse rico igual a Abraão, vou fazer uma pergunta reflexiva aqui agora. Fosse para a terra que Deus prometeu e chegou lá naquela terra. E agora você, em vez de morar em cabana, né, numa tenda, né, constrói uma casa. Não é pecado você ter uma casa de alvenaria. Nós somos, claro, em outra época, em outro tempo. Os ciganos ainda conservam essa tradição até hoje. Eles dizem que herdaram essa tradição lá de trás, né? Você lê em Gênesis ali, diz que tinha um povo que morava em tendas, né? Lidava com cobre e assim por diante. Então, ele agora dá um testemunho. Ele não construiu uma mansão. E achei importante que ele morava com Isaque e também com Jacó, né? Então Jacó conheceu o seu avô, né? Então aqui a nota ainda continua no Jesus Meu Modelo, a meditação de 2009, página 159. O terrível registro de crime em nosso mundo é suficiente para gelar o sangue e encher a alma de pavor. O fato de que em maior ou menor grau existem os mesmos pecados entre aqueles que professam piedade exige uma profunda humilhação de alma e cuidadosa ação do seguidor de Cristo. Os crimes que são cometidos por causa do amor à exibição e ao dinheiro transformam esse mundo num covil de ladrões e salteadores. Mas os cristãos são peregrinos na terra, estão em terra estranha, parando, por assim dizer, por apenas uma noite. Eles não devem ser influenciados pelos mesmos motivos e desejos daqueles que têm seu lar e tesouro aqui. Deus planejou que nossa vida representasse a vida de nosso grande modelo Jesus, ao fazer o bem aos outros. Cada erro praticado em relação ao Filho de Deus é feito ao próprio Cristo, na pessoa de seu santo. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, fraqueza ou infortúnio de outra é registrada como fraude no livro do céu. Eu fui testemunha de um caso, né, que um advogado ficou resolvendo uma partilha de família. O pai já tinha morrido, a mãe ainda não, depois ela falece, e esse advogado então passou a rasteira em todo mundo, né? Ficou com uma parte da terra, vendeu,
a outra parte mais em cima também, e a viúva ficou praticamente só no lugar onde eles moravam ali. E aí 2 irmãos, um não combinava com o outro mais ganancioso, né? E aí então ajudava mais, ficava do lado do advogado. E toda vez que ele entrava na justiça, era abafado o caso, porque lá dentro havia um problema muito sério, que eu não vou entrar no detalhe. Então é triste a situação que nós estamos vivendo nesse mundo, né? As pessoas tirando proveito da fraqueza, do infortúnio, tirar vantagem da ignorância. Ali atrás nós acabamos de ler que as viúvas são roubadas em seus escassos recursos e pobres são levados a sofrer pela falta de coisas indispensáveis à vida. Mas o patrão muitas vezes tem 2, 3 carros, 5 carros, faz uma casa grande porque não cabe mais os carros, tem que ter uma garagem muito enorme, né? Mas o funcionário não ganha aquele mísero. Pega 2, 3 ônibus, 4 ônibus, mais metrô. Maior sofrimento, né? As empregadas domésticas, diaristas, né? E as patroas, muitas vezes, sem escrúpulo, impõem mais serviço, mais carga, né? Algumas são boas, tratam bem as funcionárias como se fosse da casa mesmo. Eu louvo isso também. E tenho visto alguns exemplos assim, aqui onde eu moro, na região. Nós vamos partindo um pouco mais agora para a 6ª pergunta. O que deve ser feito aos irmãos que trabalharam na causa de Deus e agora estão incapazes de realizar o trabalho? Uma pergunta parece que sai um pouco fora do eixo, né? Mas o título foi o quê? Cuidando dos negócios do Rei dos Reis. Então o obreiro, o ministro, né? Ele está nessa incumbência, foi chamado para isso. Cuidar dos negócios do Rei dos Reis. E o primeiro texto que nós vamos ler na Bíblia está em Provérbios, capítulo 3, e o verso 27. Lemos assim: não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Eu li o 3:27 e agora o capítulo 11, o verso 24 e 25. Alguns há que espalham e ainda lhes acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. O outro texto que nós vamos ler, está aqui no final, né? Na Bíblia, no Novo Testamento, Tiago, capítulo 4, verso 17, um texto bem conhecido. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui, algumas vezes, né? E sem ele pedir, minha esposa conversando, falou: nós deveríamos subir mais 50. Ele não está pedindo, mas vamos subir mais. Qual foi o acontecimento? Sempre, na maior parte das vezes, ele não pode trabalhar o dia todo, de domingo, né? Porque já vem cansado do outro trabalho dele, sempre meio-dia. Aí quando passamos a informação para a esposa, né, dele, ele disse que ia trabalhar o dia todo. Trabalhou com afinco, até o último momento, e eu junto com ele, acompanhando no trabalho e fazendo as orientações que deviam ser feitas. Então, dói no coração quem já passou dificuldade, né, esperando receber alguma coisa, e muitas vezes recebeu só esmola, só uma coisinha qualquer, né? Eu acho que uma pessoa que abre uma empresa ou tem uma firma, né, ele deve pensar nisso antes. Se ele não vai dar conta, os impostos são muito altos,
não pode pagar suficientemente os empregados, então que não tenha, faça outra coisa. Mas ajude o próximo, né, como é necessário. Então a pergunta que foi feita diz assim: o que deve ser feito aos irmãos que trabalharam na causa de Deus e agora estão incapazes de realizar o trabalho? O texto que eu vou ler ainda é na meditação matinal de 2009, Jesus meu modelo, agora na página 179. Caso o irmão que trabalhou abnegadamente pela causa de Deus enfraqueça fisicamente e se torne incapaz de realizar seu trabalho, não seja ele demitido e obrigado a se haver da melhor maneira possível. Dá-lhe salário suficiente para a sua manutenção, pois deve se lembrar de que pertence à família de Deus e de que todos vocês são irmãos. Não vamos esquecer que a irmã White estava escrevendo aqui para irmãos ali nos Estados Unidos, claro que abrange nós hoje aqui, mas nos Estados Unidos, possivelmente, eu creio que até hoje é assim, não tem um INSS igual nós temos aqui. Não sei como é que funciona hoje, atualmente, mas eu acredito que na época não tinha. Então, a pessoa ficava velha ou incapaz para o trabalho, né? E eles chamam lá os adventistas de jubilado. Chegou um tempo aí, jubilado. E aí, então, o que ele vai fazer na vida? Não tem o que fazer. Ficou inútil, jogado para escanteio como um traste velho, ou não? Ela advertiu que não deveria ser assim. Deveria ser respeitado e tomado cuidado com aquela pessoa. Nós já temos um caso assim no nosso meio. Mas por quê? Mas a pessoa já não tem o salário lá do INSS. Não esqueça que o salário do INSS não é o que você recolheu. Eu tive um tio que recolheu 20 salários por mês naquela época. Ele tinha uma empresa. Pelo que eu me lembro, ele não recebeu nem a metade do que era para receber de 20 salários. Aí abaixou muito o nível dele. Não era mais igual, porque ele se aposentou, ainda teve que tocar a empresa mais um tempo, né, para poder se manter. E eu lembro que às vezes algumas pessoas não entenderam bem isso na época, e aí nós somos obrigados a pôr esse texto numa outra lição anterior lá atrás. E agora está sendo repetido de novo. Mas tem um outro texto aqui embaixo que eu não conhecia. O Mateus acrescentou, meu filho acrescentou. É maravilhoso o texto. Está no manuscrito Release, volume 3, página 272. Em Santo ao Senhor, página 121. Diz assim: tenho falado muitas vezes no passado sobre o nosso dever de sustentar o necessitado entre os obreiros do Senhor, que por causa da idade ou por motivo de fraqueza causada por abandono ou trabalho árduo na obra do Senhor, não pode mais suportar os fardos que uma vez carregaram ou carregam. Meus irmãos, é correto que sejam lançados planos seguros para o sustento de nossos obreiros idosos ou dos obreiros mais jovens que estejam sofrendo por causa do excesso de trabalho. Eu não conhecia esse texto. Eu achava que era só dos idosos. Agora, como está falando de obreiros novos? Existe a possibilidade, mas os jovens não são fortes. Agora, um jovem não pode se estressar, se esgotar. Aqui fala, estejam sofrendo por causa do excesso de trabalho. Pode acontecer isso? Pode. Aconteceu comigo. E eu não estou lamoriando por isso. Eu quero dar um testemunho, agradecer a Deus por Ele ter me guardado, amparado e suportado até aqui. Eu morei quase 6 anos em São José do Rio Preto e eu cuidava de toda a parte administrativa ali da editora, né? E as escritas, a literatura, as lições da escola sabatina também.
juntamente com outro irmão, só que ele viajava muito. E aí então as cartas que chegavam eram em abundância, cartas pedindo tratamento, ensino como fazer em tal doença. Então eu ficava até tarde da noite pesquisando nos livros, depois escrever à mão, né? E uma irmã, a irmã Hélia, datilografava, depois eu tinha que corrigir, e a datilografia não tem jeito de você zerar igual é no computador, né? Não tem. Você errou uma frase, tem que escrever de novo, ou pulou, tem que escrever de novo. Já no linotipo era mais fácil, quando uma linha estava errada, de chumbo, pegava aquela linha, tirava, jogava para derreter de novo, e o Niquinho, né, o Antônio Costa Neto, digitava aquela linha de novo e colocava lá, aí tirava a prova, eu ia e corrigia. Era assim. Agora as cartas é que esgotavam muito. E também tinha os doentes que eram trazidos. Doente muitas vezes terminal, com câncer. E tudo isso esgotava mesmo. Ia dormir tarde da noite, de manhã ali de novo, escrevendo, copiando. Não tinha facilidade hoje de um computador de buscar o texto. Nós tínhamos uma mesa muito grande, espaçosa, e ali estavam todos os testemunhos, escorado por 2 pesos, um de cada lado. E a gente ia pegando e pesquisando onde achar o texto, imaginando onde poderia estar. Era essa a dificuldade. Fora isso, surgiram falsos irmãos, traidores, falsos apóstolos, que por motivos políticos e de baixa qualidade, né, levantaram-se contra nós. Eu era jovem ainda, e meu filho Lucas tinha acabado de nascer. E eu lembro que nós tivemos que ir numa cidade chamada Uberlândia, em Minas Gerais. Tivemos que debater com esses elementos ainda. Porque os irmãos são tão falhos, fracos, não pesquisam, e nós muitas vezes temos que mastigar, comer para eles. E hoje daquele lá não existe mais nenhum. E nós fomos lá queimar nossa pestana, nosso cérebro, e enfrentar esses falsos obreiros. E naquele dia eu tinha acabado de almoçar, muito nervoso, estressado, eu saí caminhando, cabeça fervia, e começou a sair uma água na minha boca, uma água meio amarga, salgada, e eu pensei, acho que eu estou com lombriga, com algum verme, né? E não era, eu encostei num muro, numa parede, e vomitei tudo que eu tinha comido. E de lá para cá, eu passei vomitando muito tempo. Quando pararam os vômitos, eu fiquei 25 anos com náusea. Por que 25 anos? Foi a idade que o Lucas completou, quando ele atingiu os 25 anos, foi que começou a me diminuir as náuseas. Você imagina você chegar dentro de casa, a esposa fazendo um pão delicioso, caseiro, pão integral, ou de abóbora, ou de aveia, e eu não podia sentir o cheiro do pão. Tinha que sair lá para fora vomitando. Essa foi a minha situação. Então eu perdi os minerais do corpo. Não tinha mais o que me acudisse. Uma vez eu fui encontrar o irmão Osvaldo, pai do Rony. Ele chegou em Campinas, eu tinha que levar ele numa clínica de olhos. E eu tinha chupado só laranja. Pensei, essa laranja vai me confortar. E quando eu encontro ele na rodoviária, começou aquela água de novo, eu vomitei na calçada na frente dele. A laranja, suco de laranja. Aí eu achava que garapa, caldo de cana ia me resolver. Também não resolveu, vomitava também. Aí eu descobri que comer cana, mastigar ela. Aí eu passava comendo cana quase o dia todo. E essa hora, eu não fui compreendido.
a esse elemento que hoje não está mais no nosso meio, já falecido também, ele saía no campo e ainda tirava proveito de mim. Que os irmãos falavam, o irmão Orlando não aparece porque o irmão Orlando gosta de ficar mais lá em Rio Preto e tal. Não era nada disso. Estava cuidando das coisas. E depois a própria mulher dele falou, ele nunca gostou de ficar em casa. O negócio dele é viajar. Ele não se sente bem. E aí então foi revelado quem era o elemento, né? Depois, mais para frente. Mas eu passei toda essa angústia, sozinho. Eu deveria ter ficado num canto, quieto, e alguém me substituir e fazer tudo aquilo. Mas não houve socorro. Teve um socorro só que me ajudou, porque eu também cuidava da tesouraria do movimento. Irmão Alcir. Ele trabalhava na empresa do pai dele e domingo ele vinha me ajudar, porque estava muito acumulada a tesouraria. Mas isso ainda. Depois meu pai acidentou, minha irmã não podia estar toda hora, tinha o trabalho dela, meu irmão cuidava de uma empresa e eu vim para Campinas cuidar dele, um acidente grave. E meu pai só ficou sabendo muito tempo depois que eu não recebia mais salário da igreja, para não ser acusado de nada. Ele falou, mas você não recebia nada, não. Eu estou comendo do que o senhor está me dando. Da comida que o senhor está me dando. Eu e minha família. Dentro do carro, ele ficou sabendo disso. Que se eu recebesse, ficasse cuidando do meu pai, as línguas felinas iam ser difícil de eu suportá-la. Então, que falou de obreiros, idosos, obreiros mais jovens que estejam sofrendo por causa do excesso de trabalho. Uma vez eu li um texto, está no Evangelismo, agora eu não vou lembrar a página, está numa das lições nossas. Se você foi chamado para escrever, então faça isso, não faça outra coisa. Que é o conselho quando meu filho Mateus entrou no trabalho da obra literária, diante dos irmãos, e eles ficaram assustados comigo. Mas então quer dizer que ele não pode mais fazer mais nada? Sair viajando, pregando em muitos lugares, não pode, não dá condição. Ficaram assustados, aí tem que repetir o texto tudo de novo. Se você foi chamado para isso, para escrever, então escreva e não faça outra coisa. Não sou eu que estou falando, nem acrescentando. É Deus que inspirou a mensageira do Senhor. Mas comigo não foi possível fazer isso, mesmo conhecendo o texto. É um desabafo e também um testemunho, mas louvo a Deus por tudo isso. Assim como Paulo ergueu ali das pedradas que ele tinha levado, cheio de sangue, ainda louvando a Deus, eu não fui levado pedrada, mas psicologicamente foi. E louvado seja Deus pelas bênçãos que Ele tem me dado e para minha família. A última pergunta diz assim, quão ampla é a ordem de amarmos ao nosso próximo? Então, Lucas, Evangelho, né? Lemos assim, Lucas capítulo 10, verso 25 a 27. Lemos assim, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele diz, que está escrito na lei? Como lês? Teria que ir mais longe, né? Mas aí ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, todas as suas forças, todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Eu vou ficar até aqui, mas o texto se estende até o 37. Depois, Mateus 5, verso 43 a 48. Textos bem conhecidos, né? Mas que se torna novo cada manhã. 43 a 48 de Mateus 5.
para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu, porque faz o que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes ou cumprimentardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Texto final da nota, Jesus, meu modelo, 179, meditação de 2009. Somos ordenados a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa ordem não é para amarmos simplesmente os que pensam e creem exatamente como nós pensamos e cremos. Cristo ilustrou o significado do mandamento através da parábola do bom samaritano. Mas quão estranho é perceber que essas preciosas palavras são negligenciadas e quão frequentemente as pessoas oprimem seus semelhantes e exaltam o próprio coração até a presunção. Esse texto saiu também na Heaven Herald, 18 de dezembro de 1894. Eu não sei quanto tempo durou, me perdoe muitas vezes o muito falar, né? Eu senti no coração de expor. O Mateus até pediu para mim gravar uma outra lição, mas eu falei, não, eu quero gravar essa da 15, que eu tinha muita coisa para falar. Espero que os irmãos me perdoem se eu exagerei e também respeite também um idoso, né, de 72 anos, mas que continua alegre, animado na obra do Senhor até quando Ele quiser. Que Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.